Bem, é isso. Com a palavra. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo, né? Como o Carlos já me apresentou, eu me chamo João Vitor, eu sou aluno aqui do Bacharelado em Física da UFPB. Atualmente eu estou no 8º período, o último já, né, para me formar. E eu estou junto com o professor Herand já desde o 2º ou 3º período, desde lá do início do curso que a gente vem fazendo junto esse trabalho de PIBIC, né, estudando cosmologia, gravitação. E hoje o que eu queria aqui apresentar para vocês era fazer uma breve introdução do modelo cosmológico inflacionário. Eu vou tentar aqui manter essa apresentação com o menor formalismo matemático possível, tentar manter o mais conceitual possível, para que todo mundo que está entrando agora, também que é de outra área, que estuda outra parte da física, consiga pelo menos entender de onde surgiu o mecanismo da inflação, qual era a necessidade de se formular uma teoria como essa e como essa teoria consegue solucionar os problemas que ela se propõe. Bom, então, primeiramente, aqui a gente hoje vai tratar de cosmologia. E quando a gente fala de cosmologia, a gente está falando de estudar a composição, a estrutura e a evolução do universo. Ou seja, nessa área da física, o que a gente busca é entender do que é feito o universo, como esse material de que ele é feito se organiza e de que forma ele se transforma com o passar do tempo. Então, como ele evolui. Para explicar isso, né, para explicar esse funcionamento do universo, os físicos já propuseram diversos modelos. E dentre eles, um que se destacou muito, porque ele se comportava muito bem quando era comparado com os dados astronômicos, né, com as observações experimentais, é o chamado modelo cosmológico padrão. Então, esse modelo, ele basicamente ele tem a sua base assentada em 3 importantes hipóteses. A primeira dela é de que não existem lugares ou direções preferenciais no universo. Ou seja, se a gente olhar para qualquer direção ou se tomar qualquer ponto no universo, em larga escala, ele tem que aparentar ser o mesmo. Então, ele tem que ser homogêneo e isotrópico. Esse é o chamado princípio cosmológico. A segunda hipótese do modelo cosmológico padrão é de que a gente pode extrapolar as leis da física até o universo primordial. Ou seja, se a gente quiser estudar a dinâmica do universo, logo ali nos primeiros segundos, logo no início do universo, a gente pode aplicar a teoria da relatividade geral, igual a gente aplica hoje em dia para estudar a dinâmica do universo atual. E, por fim, a terceira hipótese é de que a gente pode considerar o conteúdo do universo como um fluido perfeito. Ou seja, a pressão exercida por esse fluido que compõe o universo é diretamente proporcional à sua densidade. Então, as consequências desse modelo cosmológico padrão são várias, são diversas. E quando a gente compara ele com as observações, como eu disse, ele se comporta muito bem, então ele apresenta resultados muito satisfatórios. A consequência mais famosa do modelo cosmológico padrão, eu creio que seja a de que o universo está em expansão. Ou seja, existe uma expansão do próprio espaço em si, e não uma expansão do conteúdo do universo em um espaço que já existe. Então, mesmo que quando a gente olha as observações, a gente percebe que as galáxias estão se afastando da gente com uma velocidade proporcional à distância dela até nós. Mas isso não significa que a gente é o centro do universo. Uma analogia muito comum que a gente usa para exemplificar esse modelo de expansão do universo é que se a gente considerar uma criatura bidimensional que vive na superfície de um balão, quando a gente começar a inflar esse balão, os pontos dele vão se afastar e o espaço vai expandir. Mas, apesar disso, a gente não consegue dizer onde tem o centro do balão. Aquela criatura que está na superfície do balão, aquela criatura 2D na superfície do balão, não consegue distinguir o exterior do balão, o interior do balão, o centro do balão. Para ela não existe essa terceira dimensão. Então,
Por causa disso, não faz sentido a gente falar de centro do universo. Até porque, como eu acabei de falar, o princípio cosmológico assegura que não pode existir nenhum ponto privilegiado no universo. Mas, apesar disso, essa criatura que vive na superfície do balão, essa criatura bidimensional, ela facilmente conseguiria perceber que ela está em um espaço curvo. Porque se ela andasse em linha reta para sempre, uma hora ou outra ela iria chegar até o ponto de partida. Então, apesar desse sucesso e de diversos outros sucessos do modelo cosmológico padrão, quando a gente observa algumas observações experimentais com um pouco mais de atenção, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente começa a perceber algumas inconsistências nesse modelo, algumas inconsistências com aquilo que era previsto pelo modelo, né? Então, aqui eu vou ressaltar 2 desses famosos problemas, por questão de tempo mesmo, só para a gente poder entender de onde surge a necessidade de se formular uma nova teoria. O primeiro desses problemas é o problema do horizonte. O problema do horizonte consiste no fato de que, se a gente levar em conta o Big Bang, a idade do universo é uma grandeza finita. Então, a luz, que também tem uma velocidade finita, só teve tempo de viajar uma certa distância desde o início do universo. Então, existe um limite de até onde a luz conseguiu viajar desde o início do universo. Mas acontece que quando a gente observa a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que vem lá do universo primordial, no geral, ela apresenta a mesma temperatura. Ou seja, em algum ponto da história, os fótons presentes na radiação cósmica de fundo entraram em contato e entraram em equilíbrio térmico. Mas se a gente tomar direções opostas no céu, a luz não teve tempo ainda de viajar de um ponto até o outro. Então, não tem como, teoricamente, aquele ponto ter entrado em contato com esse para eles entrarem em equilíbrio térmico. E esse é o chamado problema do horizonte. Um outro problema muito legal da gente analisar é o problema da planicidade. Ele surge quando a gente está estudando esse chamado parâmetro de densidade, que ele basicamente relaciona a densidade total do universo com a sua curvatura. Acontece que, segundo as observações atuais do universo, ele aparenta ser plano. E, para isso, esse parâmetro de densidade tem que se adequar a um valor crítico. Ele tem que estar muito perto de 1. Só que esse é um sistema muito instável. Qualquer mínimo desvio desse valor crítico levaria a uma evolução desse parâmetro muito, muito rápida. Então, se atualmente o universo aparenta ser plano, então, se atualmente as observações desse parâmetro de densidade, como vocês podem ver aí, são muito próximas de 1, isso significa que lá no universo primordial, lá no início do universo, essa densidade tinha que ser extraordinariamente perto de 1. Ela tinha que estar muito bem ajustada a esse valor especial. E isso leva os cosmólogos a se perguntar o que levou a esse parâmetro se ajustar tão finamente a esse valor especial, né? Então, com esses problemas que eu apresentei aqui, com diversos outros, a gente viu a necessidade de se formular um novo modelo cosmológico que conseguisse incorporar os sucessos do modelo cosmológico padrão, mas que também complementasse ele, né? Solucionando alguns desses problemas que a gente percebeu. É daí que surge o modelo inflacionário. Ele se propõe a solucionar esses problemas com uma proposta muito elegante, que é a de que o universo passou por um rápido período de expansão exponencial nos seus momentos iniciais. Ou seja, logo no início do universo, ele expandiu assim de uma forma muito rápida num período de tempo muito curto. E assim que termina esse período inflacionário, ele continua a evoluir conforme era descrito pelo modelo cosmológico padrão. Então, atualmente, esse modelo inflacionário já é aceito pela grande maioria dos físicos, porque várias das suas predições teóricas estão de acordo com as observações, mas o mecanismo ainda detalhado de física de partículas, do funcionamento desse que gerou a inflação, ainda é desconhecido. Bom, então, a inflação soluciona o problema do horizonte, porque durante um período inflacionário, o horizonte de causalidade diminuiu. Ou seja,
como eu disse, a gente pode traçar um limite para o qual eventos além desse horizonte não tiveram tempo ainda de se comunicar. Então, eventos que acontecem além desse horizonte, a luz ainda não teve tempo de chegar até ele, então eles não têm como se comunicar. Esse horizonte, a gente dá o nome de raio de Hubble. O problema do horizonte está justamente no fato de que, hoje em dia, se a gente observar aqui, na figura aqui, essa terceira figura, que representa o universo hoje em dia, a gente consegue ver que existem pontos na radiação cósmica de fundo que estão em equilíbrio térmico, eles parecem ter estado em contato, mas estão fora do raio de Hubble. E já que esse raio de Hubble, a gente observa ele hoje em dia como sendo crescente, não tem como esses pontos terem estado em contato em nenhum ponto da história do universo. E é aí que entra a inflação. Porque durante o período inflacionário, o espaço se expandiu tão rápido, mas tão rápido, que o próprio raio de Hubble diminuiu. Ele não conseguiu acompanhar a expansão do próprio espaço. Então, pontos que aqui no início do universo estavam dentro do raio de Hubble, então conseguiam entrar em equilíbrio térmico, no fim do período inflacionário, estavam fora do raio de Hubble. E com esse raio de Hubble voltando a crescer, com o fim da inflação, hoje em dia aparentava ter essa inconsistência no modelo. E a forma com que o modelo inflacionário soluciona o problema da planicidade é que, se a gente analisar essa equação aí, que relaciona o parâmetro de densidade, que é esse ômega, com a constante de curvatura, que é o K, e o raio de Hubble, que é 1 sobre H, a gente tem que, para que o universo seja plano, como eu falei, e como é observado, esse parâmetro deve estar o mais próximo possível de 1. Então, no universo dominado por radiação ou por matéria, a gente tem um raio de Hubble crescente. Então, esse segundo termo aí é crescente. Então, esse parâmetro está se afastando de 1, que levaria a um universo não plano. Mas, como a gente acabou de ver, durante o período inflacionário, o raio de Hubble decresce. Então, isso leva o parâmetro a se aproximar de 1. Então, o que acontece na prática é que a inflação ela amplia o raio de curvatura do universo primordial, de maneira que atualmente ele aparenta ser plano. Igual, por exemplo, se a gente vivesse na superfície de uma bola de futebol, a gente facilmente iria conseguir perceber a curvatura dela, iria perceber que a gente vive numa superfície curva. Mas se a gente fosse aumentando o tamanho dessa superfície, fosse aumentando, até chegar, por exemplo, o tamanho da Terra, essa superfície, a gente começaria a perceber ela como sendo plana. E aí iria começar a aparecer gente dizendo que vive na bola plana. E por aí vai. Um tempinho. Pronto, terminar agora. Então, existem alguns outros problemas solucionados pelo modelo inflacionário. Eu não vou entrar em detalhes aqui justamente por causa do tempo. Por exemplo, a inflação ela explica o porquê de existir aglomerados de matéria, como galáxias, aglomerados de galáxias e etc. Porque no início do universo ele era tão pequeno, mas tão pequeno, que existia flutuações quânticas na densidade de matéria dele. E com a inflação, essas flutuações foram ampliadas até chegar a tamanhos astronômicos. Então, para concluir, o que eu queria mostrar para vocês é que ainda existem problemas a serem solucionados e queria dar esse vislumbre de como é que a teoria inflacionária é tão elegante que, com uma simples proposta, ela consegue solucionar diversos problemas do modelo anterior e consegue ajudar a gente a entender a origem do universo. Então, o que a gente faz hoje em dia é propor novos modelos inflacionários, analisar os resultados dele e comparar com os dados observacionais, para que assim a gente chegue cada vez mais próximo de um modelo que consiga explicar o funcionamento do universo. É isso aí. Obrigado. Agradecemos, João Vitor. Para o pessoal que quer entrar em contato com ele, pode estar deixando algum e-mail, alguma rede de contato aqui no chat, para o pessoal que ficou curioso, quer saber da pesquisa e tal. Pode só deixar seu e-mail ou alguma forma de contato. Pronto, tá certo. Vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Aí qualquer coisa pode mandar lá que eu tento responder. Então, é isso. A gente agradece bastante. Foi realmente bastante interessante. E o nosso próximo participante é da pós-graduação. É o Antônio Saldanha, que trabalha com o professor Thierry. Antônio, você já está por aí? Oi, só um instante. Certo.
Oi. Pronto, tô. Consegue me ouvir? Tá tudo aqui já? Consigo. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a tela. Certo. Não tô conseguindo carregar, não. Sobre o compartilhamento de tela, é um símbolozinho que é um quadrado com um retângulo com uma seta para cima. Isso, aí tela inteira, Tela inteira ou a aba que você vai apresentar? Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Deixa eu coisar aqui. Então, só um minuto. Não, mas já tá. Todo mundo pode compartilhar a tela. Aqui tá... Gente, alguns problemas técnicos, vamos aguardar. Bem, gente, enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, tá, João Vitor? Ou quiser acrescentar alguma coisa no chat, aproveitar esse tempo que a gente tem livre. Oi. Pronto. Conseguiu agora? Tô conseguindo, não. Você tá pedindo para dispensar. Não é possível eu acho compartilhar. Que é alguma configuração no seu computador, porque João Vitor, ele também é outro participante. A configuração de todos compartilharem já está ativada aqui. Veja se você consegue alguma configuração do Meet ou coisa do tipo. Antônio, no navegador que você tiver, ou na linha que tem a pesquisa, provavelmente vai ter um sinal de cadeado ou alguma coisa do tipo que você clique e gera as permissões. Talvez seja isso. Se não, caso contrário, eu creio que você deve ter enviado por e-mail do Cafis e aí o Centro Acadêmico de Física apresenta por você. Certo? Que esse era o intuito da gente ter pedido para enviarem. Eu posso estar até apresentando aqui. Eu mostrei. Cadê aqui? Você chegou a mandar a apresentação por e-mail? Chegou, tá aqui. Caralho. Tem acesso a e-mail, Cláudio? Do Cafis tem assim. Estou abrindo aqui. Estou abrindo já. Abri agora. Calma aí, que abriu com o software errado. Pronto. Aí, Antônio, você pode falar para passar que eu vou passando para tu. Mas não tá aparecendo nada ainda, não. Não, mas ele vai compartilhar ainda, acho que ele tá abrindo. Conseguiu, Cláudio? Consegui sim, só estou esperando. Todo mundo consegue ver, né? Pronto? Pronto. Estamos vendo. Todos conseguem ver? Bem, é isso. Com vocês, Antônio. Então, o título da minha apresentação é Efeito do tamanho da amostra sobre o voo de Levi do fóton no vapor atômico. Pode passar. Então, nós vamos começar falando de voos de Levi. Os voos de Levi, eles são uma caminhada aleatória e, diferentemente do movimento browniano, onde o tamanho dos passos são comparáveis com seu valor médio, no voo de Levi nós temos ocasionalmente longos saltos, que são em pequeno número comparado ao total de passos, mas que são esses longos saltos que regem a estatística do sistema. Então, para uma difusão normal, do tipo movimento browniano, a probabilidade do tamanho do passo é assintoticamente igual a 1 sobre x elevado a 1 mais alfa, onde esse alfa é maior que 2, e o segundo momento ele cresce linearmente no tempo com esse gama igual a 1. Para uma superdifusão do tipo voo de Levi, a probabilidade do tamanho do passo é assintoticamente igual a 1 sobre x elevado a 1 mais alfa, onde esse alfa está compreendido entre 0 e 2, e o segundo momento ele cresce mais rápido que linearmente. E nós temos alguns exemplos aqui onde acontece isso, e no nosso caso aqui será a difusão de fóton no vapor atômico. Pode passar. Então, para entender essa difusão do fóton no vapor atômico, nós precisamos entender um fenômeno chamado radiation trapping.
Então, para isso, nós temos um feixe laser, que incide nela com vapor atômico de césio ressonante, e os fótons do feixe laser, eles sofrem sucessivos processos de emissão de absorção e emissão espontânea até atingir os limites da célula e deixar o vapor. Esse efeito é conhecido como radiation trapping. Ele não é uma difusão normal, mas sim uma superdifusão do tipo voo de Levy. Pode passar. Então, nas condições usuais de laboratório, a densidade do vapor, elas são suficientemente altas para que a gente tenha uma redistribuição completa de frequência. Com a probabilidade com o tamanho dos passos, onde a distribuição do tamanho dos passos, ela leva em conta todas as probabilidades de absorção para todas as emissões possíveis. Então, a distribuição do comprimento do passo, P de x, é dado por essa expressão, onde φ de V é o coeficiente de absorção do vapor, caracterizado por um perfil Voigt, que nesse gráfico aí está representado por essa curva vermelha, que é a convolução do perfil Doppler com o perfil lorentziano. Então, o que acontece é que, em pequena dessintonia, em torno de delta igual a zero, os fótons têm uma probabilidade pequena de dar longos saltos, porque nessa região, o coeficiente de absorção ele é grande, predominando aí, então, uma superdifusão caracterizada por um perfil Doppler. Em contrapartida, que nas asas do perfil lorentziano, o coeficiente de absorção é pequeno e os fótons têm a probabilidade grande de dar longos saltos. Pode passar. Esse parâmetro alfa da probabilidade do tamanho dos passos, ele foi medido para diferentes perfis de absorção. Por exemplo, para o perfil Doppler, usando vapor de rubídio, esse alfa foi medido como sendo igual a 1, nesse artigo foi medido experimentalmente, como sendo igual a 1, nesse artigo de 2009. Para o perfil Lorentz, usando vapor de rubídio alargado com gás hélio, foi medido como sendo igual a meio, experimentalmente também, nesse artigo de 2021. E para o perfil Voigt, ele foi medido teoricamente como foi calculado teoricamente como sendo igual a meio, nesse artigo de 2004. Então, se nós observarmos o perfil Lorentz e o perfil Voigt, ele tem o mesmo coeficiente alfa. Isso está relacionado à origem dos longos saltos, dados pelos fótons, que são emitidos em grande dessintonia nas asas do perfil lorentziano. Ou seja, como o perfil Voigt e o perfil Lorentz, eles compartilham das mesmas asas, eles têm o mesmo coeficiente alfa, pois são esses longos saltos dados pelos fótons que regem a estatística do sistema. Então, esse coeficiente alfa do perfil Voigt, ele foi medido teoricamente, foi o único que foi medido teoricamente, para meios infinitos. Então, o propósito... Pode passar aí, passa aí. O propósito do nosso trabalho foi... Como ele foi medido para meios infinitos, na prática a gente não tem meios infinitos. Então, foi medir a variação desse parâmetro alfa em função do tamanho da amostra e entender o efeito de truncagem do voo de Levy do fóton. Então, se você observar aqui, em torno de... Essas aqui são curvas teóricas, né? Então, em torno... Você tem aqui a média dos passos em função da dessintonia e essa curva aqui, essa tracejada aqui, é o comprimento da amostra que está relacionado aqui com essa dessintonia. Então, em pequena dessintonia, aqui no núcleo Doppler, somente fótons que são emitidos nessa dessintonia são espalhados, e em grande dessintonia, isso para baixas densidades, e na curva vermelha para altas densidades, em grande dessintonia, os fótons são espalhados e dominam o transporte. Então, pode passar. Então, nós temos o nosso aparato experimental, que consiste em uma célula com vapor de césio, onde um feixe laser ressonante, onde um feixe laser com comprimento de onda de 852 nanômetros, ele incide na célula e são coletados a transmissão e
a transmissão da luz difusa, a transmissão do feixe laser e a transmissão da luz difusa aqui. Aí, se nós relacionarmos a lei de D'Alembert com a transmissão do feixe laser, nós podemos inferir o valor da densidade atômica aqui dentro da célula. E assim calcular a opacidade do meio, que é a densidade vezes a seção de choque vezes o comprimento da célula. Esse comprimento, ele é fixo, ele é 3 centímetros, o comprimento da célula. Então, a gente varia a opacidade variando a densidade atômica. Aí você tem aqui, usando a lei de Ohm, você pode relacionar agora a transmissão da luz difusa com a opacidade. Então, que essa transmissão da luz difusa é proporcional a 1 sobre a opacidade elevada a alfa sobre 2. Esse alfa é justamente aquele parâmetro de Lévy que a gente quer calcular, né? Então, como é que a gente calcula esse alfa agora? Passa aí, Cláudio. Então, aqui você tem, para o cálculo desse alfa, você tem a transmissão da luz difusa. Aqui você tem a amplitude dela em função da dessintonia para diferentes valores de opacidade. Então, se você escolher, por exemplo, que delta igual a 0, você pode, aumentando a opacidade, ver como é que é a evolução da amplitude da luz difusa em função do aumento da opacidade. E você vê que ela diminui segundo, quando eu aumento a opacidade, segundo a lei de Ohm. Certo? Então, você pega e faz um gráfico da amplitude da luz difusa em função da opacidade e, através de um fit teórico, você infere o valor daquele alfa. Pode passar, Cláudio. E aqui nós temos os nossos resultados. Então, aqui foi o seguinte, aqui você tem, como você tem uma redistribuição completa de frequência, e nós vimos lá que você tem um perfil Voigt. Então, o que acontece aqui é que você tem a transmissão da luz difusa em função da opacidade. E nós observamos que, por exemplo, aqui em 10 elevado a 4 de opacidade, existe 2 regimes. Abaixo dele, essa curva preta, nós temos o regime Doppler, onde o alfa que nós medimos foi 1,26, que o valor esperado teórico seria 1. E acima de 10 elevado a 4 de opacidade, nesse crossover aqui, você tem o regime Lorentz, onde o coeficiente alfa deu meio exatamente com o valor esperado, certo? Então, a gente vê o seguinte, que esse efeito de truncagem, porque aqui você pode truncar vários lugares aqui, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 5, 6, 7, certo? Você pode ver o seguinte, que esse efeito de truncagem, ele revela qual é o tipo de fóton que vai participar do espalhamento. Por exemplo, se você escolhe 10 elevado a 4 de opacidade, os fótons abaixo disso aqui, existem aqueles longos saltos dados pelos fótons, mas somente os fótons emitidos em pequena dessintonia vão participar do espalhamento, porque fótons emitidos em grande dessintonia, eles dão um salto maior que o tamanho da amostra. E aí não participam do espalhamento. Em contrapartida, acima de 10 elevado a 4 de opacidade, aqui nas asas lorentzianas, dependendo de onde você truncar, então os fótons são emitidos em grande dessintonia e eles vão participar do espalhamento porque eles são menores ou da magnitude do comprimento da amostra que você, dependendo de onde você truncar, certo? Pode passar, Cláudio. E daí nós temos as nossas conclusões. Nós medimos esse parâmetro alfa para a difusão do fóton com o perfil de absorção Voigt. A gente observou que a truncagem dos longos saltos resulta num parâmetro alfa que depende do tamanho do sistema, e o crossover de Doppler do regime Doppler para o regime Lorentz revela qual tipo de fóton participa da caminhada aleatória. Ou seja, abaixo de 10 elevado a 4, somente fótons no núcleo Doppler são espalhados pelo vapor, né? Enquanto fótons emitidos nas asas lorentzianas não são espalhados pelo vapor. E acima de 10 elevado a 4, fótons emitidos nas asas lorentzianas, eles são espalhados pelo vapor, resultando nesses longos saltos dados pelos fótons que dominam o transporte. Pode passar. E obrigado.
Muito obrigado, Antônio. Como João Vitor, você pode deixar algum contato seu no chat, algum e-mail para quem se interessar, perguntar? Você pode deixar no chat algum e-mail seu ou canal de contato para quem se interessar e quiser perguntar alguma coisa. Sim, você. Ah, sim, sim. Ah, deixa eu botar Aí aqui. no chat, assim como o João Vitor fez. Pode deixar o quê? Deixa e-mail, WhatsApp? O que você preferir. O João Vitor, por exemplo, deixa um e-mail. Ah, então deixa eu enviar. Então, quem tiver interesse, só entrar em contato aí no e-mail que o Antônio vai colocar no chat agora. Pronto. E seguindo, o nosso próximo participante, na verdade, a nossa próxima participante, é outra das alunas que é orientada pelo professor Harold. Vemos que é um grupo bastante forte na universidade, que é a Júlia Aleixo. Não sei se ela se encontra pela sala. Júlia, tudo certo por aí? Tudo certo. Dá para me ouvir bem? Prontinho. Dá sim. Tudo certo. Bem, Então, deixa eu o momento compartilhar é a tela seu. aqui. Muito obrigado novamente pela participação e com vocês, Gil. Eu que agradeço. Me avisa aí quando estiver dando para ver a tela, por favor. Estamos vendo. Dá para ver? Bom, então vamos lá. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Júlia. Eu também sou aluna do professor Harold, né, assim como o João. E a ideia desse pôster hoje é explicar para vocês um pouquinho do último trabalho que a gente estava fazendo no PIBIC. Para começar, vou explicar para vocês um pouquinho do que é o efeito Casimir, que é o que a gente estuda. Bom, o efeito Casimir, ele é estudado dentro da teoria quântica de campos. Né? O que é a teoria quântica de campos? Ela é a união da relatividade especial com a mecânica quântica. Dentro do formalismo da teoria quântica de campos, as partículas, elas são tratadas como estados excitados do campo, manifestações desses estados excitados. Interações entre campos se dão por forma de termos de interação na lagrangiana, com uma intensidade associada a ela. E esses campos têm o seu estado fundamental, que é o estado de vácuo. Amanhã o professor Harold vai falar na palestra dele mais sobre o conceito do vácuo clássico, o vácuo quântico, as flutuações de vácuo, vai ser bem legal. Bom, então o que é o efeito Casimir? O efeito Casimir, ele é um efeito das flutuações de vácuo que surge quando essas flutuações são perturbadas. Bom, quando a gente tem o vácuo irrestrito, ilimitado, ele está oscilando em infinitos modos possíveis. Você pode tentar imaginar isso como uma corda solta. Ela vai poder oscilar de qualquer forma. Agora, por exemplo, quando a gente limita o vácuo, quando a gente coloca, por exemplo, duas placas de metal próximas uma da outra, a gente vai estar perturbando essas flutuações de vácuo. E nem cordas de violão. Quando você prende as duas extremidades, elas só vão poder oscilar em certos comprimentos de onda discretos, né? Não vai poder oscilar mais de qualquer forma. A mesma coisa vai acontecer com o vácuo. Só que, olha só que massa. Quando a gente tem o vácuo ilimitado, não perturbado, ele tem uma energia infinita, associada aos infinitos modos de oscilação que ele tem. Quando a gente perturba essa energia, que é o que está descrito aqui na imagem pelas placas de metal, a gente também tem uma energia infinita, só que quando a gente compara o infinito do vácuo livre com o vácuo perturbado, a gente consegue, por meio de técnicas matemáticas de regularização, dizer exatamente qual é a forma desse infinito. E aí a gente vê que se do vácuo perturbado a gente subtrair o infinito que corresponde ao vácuo ilimitado, a gente tem uma quantidade finita, cujo gradiente, a força é dada pelo gradiente da energia, cujo gradiente vai dar para a gente uma força que é a mesma observada experimentalmente. Então, o que a gente está fazendo é subtrair infinito de infinito para obter uma quantidade finita que bate com o nosso experimento. Né? O experimento que Casimir realizou lá nos anos 40 e postulou como um efeito de flutuação de vácuo em 1948. E isso é dado por meio de técnicas de regularização e renormalização. Então, de novo, regularização são técnicas para ajudar a gente
a lidar com essas quantidades infinitas, encontrar uma forma matemática para elas, analisar exatamente a forma desse infinito, e por meio de argumentos físicos, comparar essa energia com a energia do vácuo livre para obter quantidades finitas. Um dos métodos mais poderosos de regularização para a gente lidar com esses infinitos são as funções de continuação analítica. Quem quiser ver e entender mais como elas funcionam e como elas tratam infinitos, tem esse vídeo bem legal aqui no YouTube, do canal 3Blue 1 Brown. É bem massa, uma coisa linda, maravilhosa. Bom, várias coisas podem perturbar o estado do vácuo, né? Ali a gente deu o exemplo das placas paralelas próximas uma da outra, mas o vácuo ele pode ser perturbado por muitas coisas, pela topologia do espaço, pela curvatura do espaço, por temperatura, depende da condição de contorno que você vai colocar, do tipo da condição de contorno, depende de qual campo você está lidando, se você está lidando com um campo escalar, um campo eletromagnético, um campo fermiônico, e isso pode gerar forças tanto atrativas quanto repulsivas. Nesse nosso trabalho, a gente estudou um método que foi usado pelo Critchley e colocado na forma que ele tem atual pelo Stephen Hawking, nos anos 70, que trata de correções de temperatura para a energia do vácuo. Isso é importante porque quando a gente está em laboratório, ou lidando com dispositivos nanoeletrônicos, ou tratando de células do corpo humano que também estão dentro da escala de atuação do efeito Casimir, a gente não tem temperatura nula. Né? Então, é importante a gente levar em conta as perturbações, as energias que vão surgir por causa da temperatura. É o que a gente faz nesse trabalho. Bom, como a gente faz isso? A gente começa definindo uma função zeta generalizada. Vocês podem ver aqui na equação 1, que ela tem uma forma bem parecida com a função zeta de Riemann, né? Só que a função zeta de Riemann, ao invés de ser somada em lambda j, tem umas crianças gritando aqui. Em vez de ser somada em lambda j, vai ser somada em n. Um n que, né, vai somar com todos os valores que ele pode assumir. A zeta generalizada, ao invés de ser somada em n, ela vai ser somada, no lambda j, que são os autovalores de um operador A4, que você pode encontrar por meio da equação de autovalores desse operador. No caso do campo escalar, que é o que a gente trata no nosso trabalho, que descreve partículas de spin zero, a gente tem que esse operador vai ser o operador que vai construir a equação de Klein-Gordon. Bom, por outro lado, em mecânica estatística, a gente tem que a função de partição, ela tem essa forma aqui. E ela também pode ser escrita em termos de ação, né? Esse I de φ aqui na segunda expressão é a ação, e está escrita em termos do operador do campo. E aí a gente vê que se a gente usar o formalismo de integrais de trajetória, a gente consegue fazer uma conexão entre os autovalores desse campo e a função de partição. Como? A gente começa fazendo uma rotação de Wick, que significa sair de um tempo real para um tempo imaginário, ou seja, a gente está saindo do espaço-tempo de Minkowski, indo para um espaço-tempo euclidiano, e introduzindo uma periodicidade no tempo, que depende da temperatura. A temperatura está dentro desse termo de beta aqui, né, que é 1 sobre kBt. Com isso, a gente consegue conectar os autovalores do operador A com a função de partição. E a função de partição, por sua vez, serve para a gente conseguir encontrar várias quantidades termodinâmicas, né? Para quem já pagou termodinâmica, mecânica estatística, a gente vê que a gente consegue calcular a energia livre a partir dessa função de partição, que agora está escrita em termos dos autovalores do campo. Bom, isso leva a uma interpretação interessante. Se você olhar para o conceito das integrais de trajetória, a integral de trajetória ela está associada ao quê? A amplitudes de você pegar o seu sistema que está em um estado tal, num tempo inicial, e levar ele para um estado final, num tempo final. Agora, como a gente introduziu essa periodicidade, que depende da temperatura, o que a gente está analisando são amplitudes de probabilidade de levar o sistema de uma temperatura nula para a temperatura final. E aí, com isso, a gente vai calcular a contribuição para a energia que essa temperatura vai dar. Bom, só que, quando a gente está lidando com espaço-tempo curvo, nem sempre a gente vai conseguir uma forma explícita para os nossos autovalores e para o nosso campo. E também, nem sempre a gente vai conseguir uma energia global, uma energia total, que é finita. Ou seja, quer dizer, quando a gente pegar uma densidade de energia e tentar integrar ela num espaço-tempo curvo, isso pode levar a divergências, que é o que vai acontecer, por exemplo, no caso da corda cósmica.
Então, é interessante também, ao invés da gente olhar para quantidades globais, totais, a gente olhar para quantidades locais, para densidades de energia. Aqui, nessa equação 8, a gente deu um salto gigante, né, por conta do tempo, mas o que a gente fez foi reescrever a nossa expressão em termos do Hit-kernel, que é esse K aqui. O Hit-kernel, ele também pode ser escrito em termos do campo e dos autovalores, com a diferença que vai ser mais útil lidar com o Hit-kernel para espaço-tempo curvo, porque, de novo, nem sempre a gente conhece os campos e os autovalores, mas como o Hit-kernel obedece a uma equação de calor, uma equação de difusão, a gente consegue extrair informações sobre o espaço-tempo que a gente está lidando a partir dele. Então, para espaço-tempo curvo, ele vai ser especialmente mais útil. E é isso. Essa expressão 8 aqui, ela é o cerne do nosso trabalho. É a partir daí que a gente vai calcular a densidade de energia livre. Bom, no nosso trabalho a gente faz isso para o espaço plano, com topologia helicoidal. O que isso significa? Bom, a gente está no espaço-tempo plano euclidiano, com tempo imaginário, como está descrito aqui em 11, e a gente aplica uma condição de contorno desse tipo aqui, em 12. O que essa condição de contorno está dizendo para a gente? Ela está dizendo que, se a gente andar A na direção X, a amplitude associada a isso vai ser a mesma que a gente andar H no eixo Y. Um pouquinho intuitivamente, né, dá para ver que isso vai gerar uma topologia em forma de hélice. E é isso que a gente aplica no nosso trabalho. Feito isso, a gente consegue calcular o nosso campo, os nossos autovalores e usar aquele formalismo que a gente acabou de discutir para encontrar energia livre. Bom, uma vez que a gente faz isso, lá no nosso trabalho a gente analisa, né, o limite de altas temperaturas, de baixas temperaturas, a gente analisa o limite clássico, porque para uma teoria ser consistente, ela tem que satisfazer os limites já conhecidos e observados. Bom, e a gente também calcula as outras quantidades termodinâmicas, né, porque uma vez que a gente tem a energia livre, a gente consegue calcular valores finitos também para entropia, para pressão, energia interna. E, bom, no nosso trabalho a gente faz 3 discussões no final dele que são muito interessantes e muito importantes para o estudo da teoria quântica de campos e do efeito Casimir. E é o quê? Uma delas, a gente mostra que, dadas as quantidades termodinâmicas que a gente obtém para esse campo, para esse espaço-tempo com essa condição helicoidal, a pressão vai obedecer uma equação de estado. A segunda, a gente faz uma discussão sobre a dependência do método de renormalização com a energia, porque para alguns casos, dependendo do método de renormalização, ou seja, dependendo de como você subtrai esses infinitos que aparecem, vão aparecer divergências que não têm uma razão física para ser subtraídas. E isso é um problema em aberto bem grande dentro do estudo do efeito Casimir. E a última discussão que a gente faz é sobre a aplicabilidade, né, a motivação do nosso estudo. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem que ter sempre bem claro na nossa cabeça onde isso é aplicável, por que isso é relevante. E no nosso caso, a gente se inspirou na forma do DNA e do RNA. Né? Bom, células estão dentro do nosso corpo a um nível de micrômetros, nanômetros, exatamente a escala de tamanho que o efeito Casimir atua. E isso, inclusive, é um trabalho em andamento, né, do professor Célio, na Universidade Federal do Ceará. Ele está estudando com um aluno de PIBIC dele, o Bruno, buscando fazer uma primeira aproximação para a energia de Casimir que surge quando você aplica esses resultados aqui para o DNA, para ver se a escala de energia que vai aparecer é uma escala suficiente para induzir mutações no DNA humano e no RNA viral. Especialmente, ele usou a estrutura do coronavírus, né, para fazer os primeiros cálculos dele. Então, é um trabalho muito interessante, ele é super aplicável, super relevante. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Assistam a palestra do professor Heron de amanhã, ele vai entrar em muitos detalhes sobre a teoria de campos e o estudo do efeito Casimir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e continuem aproveitando o evento que está maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado mesmo, Júlia. De verdade, bastante interessante. O chat aqui está indo ao delírio com o seu trabalho, então, realmente, parabéns. Assim como os outros participantes, você pode colocar algum contato seu para quem quiser fazer alguma pergunta sobre. E o pessoal também pediu, se você puder, para colocar o link do vídeo do Tribune Brown rapidinho,
pro pessoal. Coloco sim. Tanto seu contato Certo. como o link. Certo? Então, realmente, muito obrigado. E como a Júlia ressaltou, estejam presentes aqui amanhã para a palestra do professor Harold também. E a nossa próxima participante vai ser também outra aluna da pós-graduação, a Inayara. Você está por aí? Você consegue ouvir a gente? Sim, consigo ouvir vocês. Tudo certo, Inayara? Bem, Tudo fique à certo. vontade. O tempo é seu. Ok. Olá, pessoal. Eu só queria fazer uma ressalva, assim, nem todos os trabalhos apresentados hoje é da UF. Esse trabalho foi feito quando eu estava na licenciatura no IFPI. Sou nova na casa, não deu tempo ainda de fazer um trabalho aqui na UF. Então, eu só queria dizer isso. Eu vou apresentar aqui para vocês. E esse trabalho foi feito quando eu estava na residência pedagógica, né? Que é o PIBID, antigo PIBID. Então, eu vou apresentar aqui. Só vou desligar aqui. Tá dando para visualizar direito? Estamos sim. Tá Tudo certo. Ok, certo. Então, a gente vai agora um pouco para a área de ensino, ok? Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Uma proposta de sequência didática com uso de experimentação para a construção de conceitos de eletromagnetismo no ensino médio, certo? O trabalho foi produzido por mim, Inayara e meus colegas e orientado pelo professor Emanuel Veras, né, quando eu estava na licenciatura. Como o trabalho se trata de uma proposta para o ensino de eletromagnetismo, então é importante a gente mencionar um pouco sobre o ensino de física, certo? No Brasil. Eu utilizei como referência Marcos Antônio Moreira, né, que, segundo ele, as pesquisas em ensino de física no Brasil têm longa tradição, né, e é reconhecida internacionalmente, né. Então, encontros nacionais de pesquisa em ensino de física são realizados desde a década de 1980, mas você encontra outros na literatura com a data anterior, mas vamos partir daqui, certo? Então, desde essa data, cursos de pós-graduação já eram ofertados, né, para de ciência, o ensino de física, e também já tinha revistas, né, com foco no ensino de física ou ensino de ciência. E um fato interessante é que a área de ensino de física ela é bastante diversificada. A gente conta variados trabalhos com metodologias diferentes, estudos aplicados, diferentes eixos temáticos, né, que visam, por exemplo, a divulgação científica e dentre outras finalidades. E nessa área de ensino de física, a gente encontra algumas que eu vou chamar de sub-áreas, ou estudos específicos, que é só ensino de física moderna, ou só ensino de efeito fotoelétrico, ou de mecânica, e não fica por fora o ensino de eletromagnetismo, que tem algumas características interessantes. E para esse trabalho, eu quis destacar dois personagens na área de ensino de física, né, que é o Moreira e a Carvalho. Em relação ao Moreira, que eu coloquei aqui em seção de tópicos de física, é que ele faz uma crítica em relação às produções acadêmicas na área de pesquisa básica, que é aquela que o pesquisador vai na escola, coleta dados e não tem impacto significativo naquela realidade ali. Então, ele faz uma crítica construtiva, eu levo para o lado construtivo também, que a maioria das publicações, né, nesse tipo de pesquisa está mais voltado na sua fundamentação teórica para a área da educação e psicologia da educação. Eles dão mais espaço na sua fundamentação para falar o que é uma psicologia, o que é uma aprendizagem significativa, metodologia ativa e sala de aula invertida, e não dá espaço para falar da física. Então, a maioria dos trabalhos você encontra essa deficiência. Cadê a física? Afinal, você está falando dela. Então, não tem. Eu trouxe essa crítica dele como construtiva para o meu trabalho. E da Carvalho foi a ideia de inserção de atividades experimentais. Mas ela defende uma atividade simples, sabe? Uma atividade experimental sem pouca complexidade, que, segundo ela, né, pode agregar muito na aprendizagem do aluno. Então, todo esse conjunto, né, das ideias de Moreira e Carvalho, eu utilizei aqui nesse trabalho, né, que é ensino de eletromagnetismo, que um ponto interessante, né, que a experimentação aqui na área de ensino de eletromagnetismo, ela se torna propícia, né, por se tratar de uma área do ramo de física, que historicamente se desenvolveu sob forte caráter experimental, né, que tem aqui, e a familiaridade é que todas as pessoas, né, que todas as pessoas têm a familiaridade
familiaridade com a eletricidade, em função da nossa dependência, né, com o mundo moderno. E o fácil acesso a componentes básicos, né, com os fios de cobre, pilhas, ímãs, torna a experimentação, né, no ensino de física bastante acessível, digamos assim, do ponto de vista de construção de aparatos, que a gente pode estar ali reciclando alguma coisa dali de casa e utilizar para fazer um aparato experimental, né? E na literatura a gente encontra esses tipos de trabalho, né? Como o do Silvio Laburu, que eles trazem aqui a construção de uma miniatura do motor de indução de Faraday para demonstração. Tem muito desse tipo de trabalho, que é só uma proposta como a minha. Também tem aqui o de Diniz e do Hessel, que são propostas já aplicadas com resultados que os dois têm em comum, que conseguem atrair, né, a atenção do aluno em atividades experimentais. Então, quando a gente tem uma atividade experimental com uma metodologia bem estruturada e fundamentada, né, segundo Costa, ele pode ser, sim, um agente facilitador, né? Além de também desenvolver habilidades de investigação científica. Então, todo esse conjunto, né, a gente construiu uma proposta de sequência didática com uso de experimentação, né? E no referencial teórico, a gente deu espaço, levando em consideração a crítica construtiva de Moreira, a fundamentação todinha na lei de indução de Faraday e conceitos envolvidos, certo? E teve a parte 2, que é a metodologia, que a gente traz aqui uma montagem do experimento e uma proposta de, junto com a experimentação, ter uma aplicação de uma SD, que é uma sequência didática, e segue de uma discussão da proposta, que o objetivo da proposta, as finalidades e, por fim, as considerações finais. Na fundamentação teórica, além de focar nas definições da lei, a gente também focou no contexto histórico e trouxemos como referência Dias e Martins, porque o trabalho deles dois descreve-se os desdobramentos, né, acerca das pesquisas de Faraday, narrando todos os altos e baixos que ocorreu durante a sua pesquisa, e tudo isso, né, falando que Faraday também era assistente de Austin, todo erro, todas as experimentações, ele fazia essa comparação. Então, a gente focou também no contexto histórico. Além disso, também nas definições de que é fluxo, força eletromotriz, lei de indução, a lei de Lenz, né, a sua contribuição. A gente abordou um pouquinho de Maxwell só por curiosidade, porque o nosso trabalho é voltado para a galera do ensino médio, certo? Além disso, a gente trouxe alguns exemplos também de aparatos eletrônicos que funcionam com base no princípio físico de indução. E também utilizamos um livro de referência também do Biscola, que é para o ensino médio, porque a gente queria uma linguagem bastante compactada, né? Porque quando o professor, o pesquisador for ler o nosso trabalho, ele se sinta, né, atraído para aplicar nossa proposta. Então, a gente tentou minimizar o mínimo possível, assim, deixar mais interessante e menos complicado. E para ajudar nisso, a gente utilizou o Resnick, né? Eu acho o Resnick uma linguagem suave, né? Então, a gente utilizou, além de como referência, pegamos algumas figuras, tiramos algumas figuras que ficam muito bem, que foram muito bem explicadas durante o texto, né? Para explicar o que ocorre quando o bastão aqui atravessa esse circuito. Então, a gente fez muito disso, né? Utilizamos, além do Biscola, que é o nível médio, utilizamos também o nível superior, que é o do Resnick, que tem uma linguagem bastante suave. E na metodologia, né, a gente tem a montagem do experimento também, ressaltando que é apenas uma demonstração, né, simples da lei de indução de Faraday, apenas do ponto conceitual. Não vamos envolver nenhuma expressão. Mas na fundamentação tem a expressão para ajudar o professor na hora da leitura. Então, a gente aqui na tabela descrevemos quais foram os materiais utilizados, né, para a construção do motor de indução de Faraday e como utilizamos como base a Carvalho, né, uma experimentação simples, sem nível de complexidade. Então, a gente tem aqui o nosso experimento, muito simples. Mas, enfim, a gente narrou toda a construção e falamos a função de cada um deles,
desde o LED, a bobina, a bateria, aos cabos conectores, banana macho, banana fêmea, como colar aqui os super ímãs aqui embaixo do CD e também a função do motorzinho que a gente, né, utilizamos. E todos os materiais aqui, a maioria foi reciclado, então, por isso, torna acessível o experimento de baixo custo. E, em seguida, para complementar a nossa prática, a nossa atividade experimental, vem a sequência didática, né? Que é uma proposta voltada para o público do terceiro ano do ensino médio, mas pode ser aplicado para a galera do fundamental, né? Por interesse, para despertar interesse. E esse aparato que eu mostrei foi apresentado em feiras, né, de ciência. E a SD, né, ela é baseada em 8 aulas de 45 minutos. As aulas foi pensado de acordo com um plano, né, de aula, e a gente propôs que sejam divididos em grupos e que cada grupo tenha seu aparato. Aqui está o quadro sintético das aulas. A gente pegou os conteúdos, utilizando o Google Escola, né, que é o livro do ensino médio. Então, a gente pegou quais conteúdos trabalhados, demos aqui algumas opções, principalmente estudo de caso, né, e perguntar perguntas mesmo assim. Quais são os conceitos físicos abordados entre os conteúdos abordados? Enfim, tem aqui algumas perguntas para auxiliar. E, continuando na sequência didática, tanto a aula 1, 2, 3 e 4, ela foi descrita, a gente descreveu quais eram os objetivos que a gente queria alcançar ali, né, que é desenvolver a habilidade crítica dos alunos, a partir das informações conceituais. Porque na sequência didática, a gente utilizou também como base a BNCC, né, que é a Base Comum Curricular e que tem lá suas demandas e alguns aspectos como que o aluno desenvolva capacidade e habilidade a partir dos conteúdos abordados. Então, a gente também trouxe como referência, né, para o nosso trabalho. E, por fim, temos aqui a discussão da SD, né, que é um conjunto de produto educacional que você encontra muito em dissertações de mestrado profissional em ensino de física. A galera elabora um produto educacional, então a gente também pensou nesse eixo, né? E a gente tem aqui que a gente espera, né, que a nossa metodologia consiga envolver todos os alunos. Também deixamos bem aberto que o professor pode ser criativo, pode fazer modificações. Isso aqui é só uma proposta, né, que ele pode melhorar, né, a sua atuação em sala de aula. E a gente fala sobre a importância, né, do contexto teórico sobre eletromagnetismo e que é fácil pegar alguns exemplos do cotidiano e fazer com que os alunos vai pesquisar algumas coisas que eles verem, não entendem, e interpretar, né, situações do dia a dia que envolvem conhecimentos básicos da física. E, por fim, nossas considerações finais, né, do nosso conjunto de produto educacional, né, a gente visa que eles sejam potencializadores no desenvolvimento de habilidades dos alunos e transformar aquele aluno passivo em ativo, afinal, eles vão ter que ajudar na hora da construção. E também, de modo bem geral, né, o nosso conjunto, né, de produto educacional, a gente espera que seja um auxiliar, né, no desenvolvimento cognitivo do aluno e que promova o protagonismo, né, no processo de compreender os fenômenos físicos. E para a apresentação de hoje, eu utilizei essas referências e muito obrigado pela atenção. E quem tiver interesse em ler o trabalho completo, está publicado na revista Conexões Ciência e Tecnologia, do IFPI, e obrigada, do IFPE. A gente que agradece, Nayara. Pode colocar seus contatos, por favor, no chat, para quem quiser mais informações, seja e-mail ou e-mail que você desejar, porque quem tiver interesse vai entrar em contato com você. A gente agradece pela participação, foi realmente bastante excelente. Outro seminário aqui, muito apreciado pelo nosso público. E estão pedindo o link do artigo também, se você tiver. Ok, certo. Obrigada, pessoal, pela atenção. E bem, agora, se, como o chat falou, nós tivemos a gangue de Herond, agora é hora de outra gangue, né? Começando com a apresentação do Lucas Montenegro. Agora a gangue do professor Bertúlio entrou agora em campo. E com a palavra, Lucas, acho que ele já está por aí. Já está tudo certo? Estou aqui. Pronto. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Nayara, você só desliga a transmissão e aí
Só para o Lucas poder apresentar. Ok, desculpa, eu tinha esquecido. Sem problemas. Prontinho. Bem, Lucas, o tempo é seu. Beleza. Fique à vontade. Você já vê em minha tela? Sim. Beleza. Muito bem, gente. Então, é uma satisfação poder aqui apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, no grupo de teoria quântica. Sinto a pressão, né, por parte aí dos colegas que me antecederam, porque é muito difícil você resumir, né, todo o trabalho que você vem desenvolvendo em 10, 15 minutos, né, mas a gente vai fazer um esforço para fazer isso, tá? Então, rapidamente, só para apresentar os meus colegas de trabalho, né, o nosso grupo aqui é formado na UFPB por 7 estudantes, perdão, né, e o professor Bertoldo Bernardo. Para os ferinhas, né, que conhecem ele como coordenador do curso, né, já sabem que existe vida além da mesa da coordenação, né. Então, a maioria dos estudantes do grupo são estudantes de doutorado, né, com exceção de mim e Carlos, que estamos na graduação. Esse trabalho em particular eu tenho desenvolvido, né, entre o professor Bertúlio e a Andréa, que é estudante de doutorado, né, e eu, somos os 3 envolvidos principalmente nesse trabalho, mas é claro que todos contribuem, né. Eu queria começar falando um pouquinho, né, acho que é um tema que sempre as pessoas acham interessante, um pouquinho sobre a computação quântica, né, é uma coisa que está bem em evidência aí, bem na moda, justamente por causa das necessidades, né, que a gente possui na computação atual, na computação clássica, e certos problemas que a gente não consegue resolver, né, não pela qualidade dos computadores, mas pela própria lógica que a computação clássica ela trabalha, né. Então, a gente sabe que na computação clássica a gente sempre vai estar trabalhando, né, com um bit, né, que é representado pelo número 0 ou número 1. O número 0, ele representa um estado onde a corrente ela não está passando, né, o número 1 representa um estado onde a corrente passa. E o que um computador clássico ele vai fazer, ele vai tentar, né, todas as possibilidades possíveis, uma de cada vez, até que ele encontre a possibilidade que apresenta a resposta correta para um problema qualquer que ele queira resolver. Isso funciona, né, na maioria das vezes, a gente tem os nossos computadores aí, mesmo um computador simples consegue realizar a maioria das atividades, das contas, com uma certa facilidade, mas a gente vê que quando os problemas eles começam a ficar muito complicados, esses computadores eles já vão demorando um pouco mais, né? Então, quem já pagou aí disciplinas de computação 1, 2, ou então trabalha no seu PIBIC, no seu projeto, em programas, né, que precisam realizar cálculos muito complicados, veem que você já demora uma certa quantidade de tempo considerável para poder realizar aquela operação. Em especial, alguns tipos de cálculos, como a fatoração de grandes números primos, né, ou coisas desse tipo, então a gente vai demorar um tempo gigantesco, né. Tem um desafio, inclusive, nessa questão de fatorar grandes números primos, que as previsões dizem que demoraria aí cerca de 20 mil anos, né, para o melhor computador clássico atual poder resolvê-las. E aí, nesse contexto, né, tanto do ponto de vista teórico, né, que a gente está sempre querendo explorar novas coisas, quanto no ponto de vista prático, né, da necessidade de uma capacidade de processamento cada vez maior, foi sendo desenvolvida aí ao longo da metade do século passado em diante, a ideia da teoria da informação e da computação quântica, né, ou seja, utilizar os princípios da mecânica quântica, em especial da superposição e do emaranhamento, para que a gente consiga desenvolver um método mais eficiente de processamento de dados. Agora a gente vai trabalhar não mais com o bit, né, mas com os qubits, né, que são os bits quânticos. E o interessante sobre essa capacidade de armazenamento na mecânica quântica é que um qubit na mecânica quântica, ele pode não mais só representar 0 ou 1, mas ele pode representar uma superposição de ambos. Né? E quando a gente vai falando de associação de qubits, né, aí, além da superposição, entra mais um contexto, um elemento no contexto, que é o emaranhamento, onde você vai ter toda uma gama, né, uma variedade de possíveis estados representados, né, portanto, de informações que podem ser analisadas com uma quantidade bem menor de qubits individuais. Né? Então, portanto, a gente consegue fazer um processamento das informações de uma maneira bem mais eficiente. Essa batalha, né, pela supremacia quântica, ela já vem acontecendo há algum tempo,
Deixa eu voltar para cá, daqui a pouco a gente fala disso. Essa batalha, né, pela supremacia quântica, ela já vem acontecendo há algum tempo, né? A supremacia quântica no sentido de você criar um computador quântico que operacionalmente ele consiga funcionar com uma qualidade melhor e realizar cálculos de maneira mais eficiente do que um computador clássico, né? Já vem essa batalha acontecendo há algum tempo. Em especial, né, ali pelo ano de 2019, o Google, né, uma colaboração encabeçada pelo Google, afirmou, está em disputa ainda, né, essa alegação, mas o Google alegou que havia criado o primeiro computador quântico que, de fato, tinha a supremacia quântica, né? Foi chamado de... O processador, né, esse computador foi chamado de Sycamore, né? Acho que alguns de vocês tiveram a chance de acompanhar as notícias na época. E a sua capacidade, em princípio, conseguiria realizar operações 3 milhões de vezes mais rápido do que as operações do computador clássico. Né? Então, um cálculo específico, né, que foi tentado, relacionado à fatoração de grandes números primos, que demoraria aí 10 mil anos, né, como a gente comentou no computador clássico, o Sycamore ele conseguiu realizar em cerca de 4 minutos. Né? Então, uma eficiência bastante considerável. E a gente espera, né, que o futuro, na verdade, a gente imagina com bastante confiança que o futuro da teoria da informação, da computação, vai estar intimamente relacionado à computação e à informação quântica. Um problema que a gente encontra nesse sentido, né, é o que a gente chama de problema da decoerência. Né? Decoerência, de maneira bem resumida, né, para todo mundo poder entender, é a situação, digamos assim, onde um sistema quântico ele perde as suas propriedades quânticas, né? Ou seja, ele perde a ideia de superposição de estados, tudo isso, e ele se torna bem definido e bem determinado, e passa a se comportar como um sistema clássico. E essa decoerência, né, ela vai acontecer quando esse sistema quântico, que eu estou considerando, ele interage com o ambiente ao redor dele. E aí, obviamente, né, se você imaginar um grande computador quântico, né, operando ali com centenas, milhares de qubits, obviamente esses qubits, né, que são os nossos sistemas quânticos, eles vão interagir com o ambiente ao redor deles, né, e eventualmente entrar em decoerência. Então, a compreensão, né, de como a decoerência ocorre nos sistemas quânticos, como a gente pode quantificar essa decoerência, né, e compreendê-la de melhor maneira, se torna um grande objetivo prático, né, do estudo, dentro do estudo da informação quântica e da computação quântica. E o nosso trabalho, né, que a gente tem desenvolvido no nosso grupo, ele justamente explora, né, uma característica bem interessante dos sistemas quânticos, que é a sua complementaridade, né, das duas características principais do sistema, que é as suas características ondulatórias e as suas características corpusculares. Né? Então, se a gente pegar qualquer sistema quântico, uma partícula, por exemplo, no nosso caso, nosso objeto de estudo é o fóton, né? A gente sabe que em determinados momentos o fóton, né, a luz, se comporta como onda, e em outros momentos ela se comporta como partícula. Quando ela se comporta como onda, né, ela vai ter toda aquela estrutura de superposição que é útil para a gente no ponto de vista da computação, né, da teoria da informação quântica. Quando ela se comporta como partícula, né, já é um sistema bem definido, aí ela já não nos traz tanto interesse prático. Né? Então, conseguir medir essas duas características, né, e conseguir mensurar quando um sistema vai se comportar como onda ou partícula, ou quanto de cada uma, né, ele tem de comportamento, se torna um objetivo bastante interessante de se estudar, né, do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico. Obviamente, a gente está interessado no comportamento da natureza, né, e investigar mais a fundo essa ideia da complementaridade, né, entre onda e partícula. Para que a gente possa quantificar num sistema quântico, né, o quão aspecto de onda e quão aspecto de partícula ele tem, a gente vai usar dois quantificadores, né, que a gente chama de visibilidade, vai estar associado às características ondulatórias do nosso sistema, e o outro de distinguibilidade, que vai estar associado às características corpusculares, né, de partícula do nosso sistema. Visibilidade, né, aqueles que já passaram por Física 4, algumas disciplinas um pouco mais avançadas que envolvem óptica, conhecem, né? A visibilidade está associada ao quão bem eu consigo ver o padrão de interferência, quando, por exemplo, duas ondas interferem no experimento de fenda dupla. Então, se eu estou vendo o padrão de maneira bem distinta, eu tenho uma boa visibilidade. Se eu estou vendo uma coisa meio bagunçada, ou até mesmo não consigo ver padrão de interferência, significa que essa visibilidade ela é menor ou até mesmo zero. E a distinguibilidade, como o nome já diz, é a minha capacidade de distinguir, por exemplo, também aí na ideia do experimento da fenda dupla, se o meu fóton passou por uma das fendas ou passou pela outra. Né? Se eu consigo distinguir totalmente por qual das fendas ele passou, então ele tem um comportamento puramente corpuscular, né? Porque eu consigo isolar e deixar ele numa posição bem definida naquela determinada fenda.
Niels Bohr, né, que, como todos sabem, é um dos pais da mecânica quântica, né, ele postulou que esse caráter, né, de onda e partícula dos sistemas quânticos, ele era complementar. Ou seja, quanto mais onda, menos partícula e vice-versa. E, portanto, a gente deve imaginar que existe alguma relação, né, entre o quantificador de visibilidade e o quantificador de distinguibilidade. Eles têm que estar relacionados de alguma maneira. Essa relação ela é obtida, né, na literatura através dessa desigualdade, né, que é chamada desigualdade de Engler, Greensberger e Yassin, ou desigualdade EGY, e ela é descrita como o quadrado da visibilidade mais o quadrado da distinguibilidade tem que ser menor ou igual a 1. Certo? Essa é a característica dessa desigualdade. Bem, esse assunto, né, do caráter onda e partícula, né, essa complementaridade, ele já foi explorado em bastante detalhe ao longo da literatura, para um caso simples, onde a gente não está considerando graus de liberdade internos, né, das nossas partículas. Por exemplo, no caso do fóton, a gente não está considerando as propriedades de polarização desse fóton. Então, sem os graus internos, isso já foi bem explorado. Quando a gente considera a polarização, né, e a gente sabe que os estados de polarização também podem ser superpostos, e você aí tem um grau a mais, né, de preocupação, esse tema ele ainda não foi muito bem explorado, né, e o nosso propósito principal, então, é obter, né, no nosso estudo, é obter esses quantificadores de visibilidade e distinguibilidade, agora para o caso de um fóton que possua, né, considerando, né, não que possua, mas considerando o seu grau de polarização, tá certo? Seu grau interno de liberdade de polarização. Vai ter, isso obviamente envolve uma certa matemática, né, que eu não vou entrar em detalhes, coloquei aqui só para vocês darem uma olhada, né, mas a gente vai trabalhar com um formalismo chamado formalismo da matriz de densidade, né, que é um formalismo bastante útil na mecânica quântica, porque nos permite descrever estados quânticos não somente puros, mas também mistos, né, ou seja, qualquer tipo de estado quântico a gente consegue descrever através desse formalismo da matriz de densidade. E aqui, dentro da matriz de densidade, a gente vai ter toda a estatística do nosso problema, né? Ou seja, a probabilidade, por exemplo, do fóton passar pela fenda 1 com polarização horizontal, dele passar pela fenda 1 com polarização vertical, pela 2 com polarização horizontal ou vertical, né? Então, todo esse conhecimento estatístico do sistema vai estar contido na matriz de densidade. E o nosso interesse, então, é descrever em cada ponto da tela, né? Novamente, a gente está sempre trabalhando na ideia do experimento da fenda dupla, descrever em cada ponto da tela a densidade de probabilidade do fóton chegar lá com um tipo de polarização ou do outro, né? A gente precisa analisar essas coisas para a gente poder entender a visibilidade que a gente vai obter na tela ou a distinguibilidade da passagem entre as fendas. A gente faz esse desenvolvimento, né? O primeiro passo é a gente ter o grau de coerência do sistema, né, e o seu grau de polarização a partir da matriz de densidade, a partir desse formalismo diferente. Bastante contas depois a gente obtém, certo? Esse grau de coerência. E obtém também o grau de polarização. Então, aqui, né, o grau de polarização para as duas fendas. A partir de conhecer o grau de coerência e de polarização, a gente parte, então, para construir esses quantificadores a partir da coerência e polarização que nós obtivemos. Né? Vamos considerar mais um bocado de contas. E, no final, a gente obtém a forma desse quantificador, né? Primeiro por a visibilidade, que tem essa forma um pouco feia, né, talvez, mas, como o professor Bertulli gosta de dizer, existem piores. E o que importa para a gente, na verdade, é que tem a ver com o experimento, né, ou seja, que a natureza assim seja, e não se é feio ou se é bonito matematicamente. E considerando mais alguns princípios, a gente chega no quantificador de distinguibilidade. Se você procurar o quantificador de visibilidade e distinguibilidade, né, na internet, aí, algum artigo, quando você não considera os graus internos de liberdade, né, não considera a polarização desses fótons, você vai ver que é bem mais simplificada essa expressão. Então, o fato dela se tornar um pouco mais complicada quando a gente considera a polarização do fóton, indica que provavelmente a gente tem informações interessantes, né, e úteis aqui, que a gente pode extrair de novas, né, de que a gente não entendia até então, quando a gente não considerava a polarização do fóton. Como a gente comentou, né, esses graus, esses quantificadores de visibilidade e distinguibilidade, eles podem ser utilizados, né, de maneira prática para o estudo da decoerência de sistemas quânticos, né, ou seja, quando o sistema ele interage com o ambiente e começa a perder suas propriedades. Como a visibilidade e distinguibilidade, elas justamente falam sobre propriedades de onda e partícula do sistema,
Então, a gente pode muito bem usá-los para fazer essa medição, né, da decoerência do sistema, de entender como o sistema está entrando em decoerência e encontrar padrões interessantes que possam auxiliar, né, no tratamento da coerência dentro do contexto da informação quântica. Então, a gente faz esse estudo, né, a construção desses quantificadores de visibilidade e distinguibilidade, né, no contexto da decoerência, que a gente constrói a matriz de densidade, né, da interação do sistema com o ambiente, e, utilizando dessa matriz de densidade, a gente reconstrói lá, usando os passos anteriores, quantificadores de visibilidade e distinguibilidade. Né? Então, a gente consegue obter esses quantificadores, né, e observar o comportamento deles à medida que o sistema está entrando em decoerência. Finalmente, né, um exemplo interessante aí, que eu não vou entrar em detalhes, mas que a gente está abordando agora, né, tá discutindo no grupo a respeito, né, é um sistema em particular que a gente está analisando, onde você tem uma distinguibilidade parcial e uma visibilidade parcial também. E o interessante desse sistema é que o grau de distinguibilidade dele, né, tem um comportamento inesperado, né? Ou seja, em vez da decoerência levar tudo a decair monotonicamente, né, só decair como a visibilidade faz, a distinguibilidade ela tem um certo ganho, né? E aí o nosso presente, nossa situação de presente discussão agora no grupo tem sido compreender aí essas características exóticas desse novo sistema, né? Como conclusão, né, do que eu comentei brevemente hoje, né, tentei discutir, explicar um pouquinho sobre a importância do estudo da complementaridade, né, entre a natureza ondulatória e corpuscular dos sistemas quânticos, por que isso é importante na teoria da informação, na computação quântica, mostrar, né, apesar de não entrar em detalhe nos cálculos, que nós conseguimos obter os quantificadores de visibilidade e distinguibilidade quando, mesmo na presença de graus internos de liberdade, no nosso caso do fóton, na presença de polarização, a aplicação desses quantificadores no estudo da decoerência, né, ou seja, a utilidade deles para medir, para compreender como o sistema está entrando em decoerência, e as perspectivas futuras, que são justamente a discussão desses casos exóticos, né, por assim dizer, inesperados, e alguma possível aplicação deles em estudos futuros. Tá bom? Queria agradecer aí o espaço da Semana da Física para poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho e fazer os agradecimentos de sempre, né, à Universidade Federal da Paraíba, ao nosso grupo de teoria quântica e ao CNPq, né, que é a nossa financiadora. Obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado, Lucas. Acho que representou bem o nosso grupo. E, assim como os outros, por favor, deixar o seu contato aí no chat para aqueles que estiverem interessados poderem entrar em contato, perguntar, saber um pouco mais, enfim. Pronto, gente. Lucas deixou o e-mail. Bem, agora vem a pergunta. Quem é que apresenta o apresentador? Enfim. Bem, gente, acho que a ordem do seminário foi bem oportuna, porque o seminário do Lucas agora vai complementar uma coisinha que eu vou apresentar agora, que na verdade são os meus estudos nesse grupo aqui. Não. Só colocar aqui o cronômetro para não exceder o tempo. Vocês conseguem ver? Acho que consigo. Sim. Sim. Acho que assim vocês também conseguem. Tá dando pra ver sim, Carlos. Eu vou te apresentar aqui só para não ficar muito diferente, né? Quem vai apresentar agora é o Carlos, ele é aluno de iniciação científica do professor Bertulho, aqui da FPB, e ele vai fazer uma apresentação agora sobre o seu trabalho no projeto. Bem, gente, na verdade, esse aqui vai ser o resultado do meu trabalho com o professor Bertulho, de atualmente 1 ano de PIBIC, em que a gente se concentrou
em estudar de forma bastante particular e atenciosa uma das coisas que o Lucas falou na apresentação passada dele, então, na verdade, isso é um pouco do complemento da apresentação passada, que é basicamente sobre a questão da decoerência que ele falou. Então, essa, na verdade, é uma apresentação que eu fiz para o professor Bertúlio no nosso grupo. Então, vai ter alguma parte de conta aqui que eu vou passar mais rápido, porque esse não é o intuito dessa apresentação. Então, para aqueles mais interessados, podem entrar em contato depois. Porém, a minha apresentação vai ser justamente sobre mapas quânticos. Por que eu estou chamando disso de uma rota de decoerência? Porque eles, basicamente, é que vão guiar a nossa decisão do que, basicamente, faz a gente avançar nas nossas pesquisas em relação a tecnologias quânticas. Que vocês vão ver ainda agora, já, na verdade, os motivos disso. Essa apresentação vai se dividir em 4 partes. Primeiramente, uma introdução, que vocês vão conhecer um pouco, que eu resolvi batizar de Segunda Revolução Quântica. A gente vai ver um pouco sobre ruído, tanto na perspectiva clássica e depois no terceiro tópico, da perspectiva quântica. E, por último, uma outra forma também de lidar com esse ruído, que é o formalismo que a gente batiza de equações mestres, com foco na equação mestra de Lindblad, que vocês vão descobrir o que é já. Primeiramente, a segunda revolução quântica, eu resolvi colocar essa parte essa frase do Feynman, que diz basicamente que o paradoxo é basicamente um conflito entre a realidade e o nosso sentimento, nossa impressão do que a realidade seja. Por que eu estou colocando isso? Porque pode parecer um pouco contraditório a gente fazer pesquisa e desenvolver todos esses conceitos da teoria quântica que não parecem nem um pouco aplicáveis ao dia a dia. E o desafio de estudar a coerência é justamente fazer essa transição do mundo quântico para o mundo clássico, saber como isso funciona. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. O que se qualifica como um bom experimento em física? Certamente aqueles que já pagaram o laboratório de Física 1 e aqueles que vão pagar, assim que as aulas presenciais voltarem, esperamos que muito em breve. Quando você está fazendo ali seu experimento em Física 1, você se preocupa que, por exemplo, seu experimento de plano inclinado, a rampa esteja muito bem polida, suas marcações no cronômetro sejam muito boas. Ou seja, você está tentando fazer o que com o seu experimento? Você está tentando blindá-lo de algumas influências externas que não seriam tão interessantes assim para os seus resultados. E isso gerar que, muitas vezes, um bom experimento é basicamente aquele que mais consegue blindar o meu sistema de interesse, impedindo que essas características externas que eu não estou interessado tenham um desvio das nossas medidas na verdadeira característica física do que a gente quer. Esse princípio é muito importante porque ele gerou um paradigma na física e é justamente o paradigma do sistema isolado, livre dessas influências externas e que permite a gente fazer nossas predições. Apesar da mecânica quântica ter quebrado muitos paradigmas que a gente conhece da física clássica, esse, por muito tempo, do sistema isolado permaneceu inalterado. Porque, claro, as previsões iniciais da teoria quântica eram voltadas para os sistemas microscópicos, questões de átomos. Aí vocês podem ver alguns espectros de emissão de hidrogênio, do neônio e do mercúrio. E a gente sabe que sistemas microscópicos são muito mais fáceis de blindar experimentalmente do que os macroscópicos. Então, a teoria estava funcionando bem para aqueles sistemas que eram fáceis de isolar, então os físicos não mexiam ainda com esse paradigma até agora. Porém, começava basicamente algumas perguntas, a exemplo do paradoxo que eu imagino que seja o mais famoso conhecido em relação à teoria quântica, que é o gato de Schrödinger. Que, na verdade, esse paradoxo foi uma ironia de Schrödinger, visando atacar justamente como é que a gente poderia aplicar todos esses princípios a um sistema macroscópico. A exemplo, como todo mundo deve lembrar desse paradoxo, existe um gato dentro de uma caixa que existe um átomo radioativo que está no estado de superposição entre decaimento ou não, que caso ele decaia, vai acionar um dispositivo que vai liberar um gás, que no nosso exemplo aqui é basicamente um nífero. Não queremos matar o gato. Então, a pergunta justamente era como é que a gente conseguia associar esses conceitos ao sistema macroscópico? Porque ninguém consegue ver um gato em estado de superposição entre vivo ou morto. A gente só conhece gato dormindo. A gente só conhece gatos vivos, acordados ou dormindo.
Mas a resposta para essa pergunta vem da seguinte forma. Se a gente toma, por exemplo, o sistema que o Nobel, a Albert Einstein, o movimento... Estou falando besteira, gente, foi mal. Se a gente analisa um sistema proposto por Albert Einstein, que é o movimento browniano, vocês imaginam a seguinte coisa. Se a gente imagina um grão de pólen numa água, a gente sabe que as moléculas de água vão influenciar na trajetória desse grão de pólen. Ou seja, se a gente tira as moléculas de água do nosso sistema, as propriedades do grão de pólen vão continuar estando contidas apenas nele. O grão de pólen continua sendo um grão de pólen com ou sem a água. O problema é que isso não acontece na mecânica quântica. Apesar das interações entre os sistemas serem locais, a teoria quântica é uma teoria não local. O que isso quer dizer? Se a gente, por exemplo, analisar a característica de emaranhamento, a gente vai ter que dois sistemas eles se tornam indissociáveis. Se eu tenho um sistema aqui na Via Láctea, um sistema em Andrômeda, e eles interagiram no momento anterior da gente analisar eles, ou seja, uma interação local, e depois afasta eles de forma suficientemente grande, a gente vai notar que a gente não pode mais tratá-los como sendo partes separadas, e sim apenas um todo. O que quer dizer que, quando um sistema quântico interage com um ambiente, eles dois se tornam indissociáveis, derrubando justamente aquele paradigma do sistema isolado. Então, está aí a importância da gente estudar a influência do ambiente no nosso sistema quântico, que leva justamente a essas características, como o Lucas falou ainda agora, que a gente batiza de decoerência. E isso, como eu estava falando, é essencial se a gente quiser avançar nas nossas tecnologias quânticas. A gente já tem algumas tecnologias em andamento, por exemplo, da criptografia quântica, já é usada por alguns sistemas bancários na Europa, por exemplo. É uma característica importante num futuro estudo de uma área nova que se chama termodinâmica quântica. A gente também analisa as contribuições da coerência em termos energéticos. E se a gente quiser entender, e se a gente quiser construir, na verdade, o que o Lucas falou ainda agora, computadores quânticos mais, como posso dizer, mais práticos e mais reproduzíveis de serem feitos em qualquer laboratório, a gente precisa saber de forma bastante coerente a influência do ambiente nos nossos sistemas quânticos. Já passando para a parte de ruído, que vão ser basicamente essas influências do ambiente sobre o nosso sistema, falando de uma forma clássica, uma das formas mais simples de ruído que a gente tem são os processos que a gente chama de markovianos. Se a gente tem, por exemplo, esse disco rígido aí do computador que transporta informação pela orientação dos spins dos elétrons dele, a gente sabe que o nosso eletromagnetismo é muito bem descrito pelas equações de Maxwell que vocês podem ver aí. Porém, é muito complicado a gente descrever campos bastante fracos que a gente tem no nosso dia a dia, ou se a gente está transportando esse disco por aí, a gente tem a influência no campo eletromagnético que é muito difícil de a gente detectar, e isso torna um trabalho bastante difícil. Então, aí que entra a necessidade de a gente fazer uma análise mais estatística desses erros que podem acontecer, que no nosso exemplo é a orientação do spin dos nossos elétrons. E é aí que entra uma parte mais estatística e voltada para a probabilidade. Uma forma prática da gente lidar com essas estatísticas é utilizando o que a gente chama de matriz de evolução, que ela vai basicamente compilar as probabilidades do que pode acontecer, como, por exemplo, uma mudança da orientação do spin dos nossos estados. O que a gente pode perceber é que se a gente considera intervalos de tempo consecutivos nesse tipo de sistema aqui, o nosso sistema, por exemplo, agora, depende apenas do estado dele imediatamente anterior ao nosso momento de agora. O que não acontece, por exemplo, se vocês lembrarem das equações de Newton, que precisa das condições iniciais do sistema. Esse tipo de sistema que evolui dependendo apenas do estado imediatamente anterior são chamados de sistemas markovianos. E a característica principal deles, como vocês podem ver representados por essa imagem dos peixes, é que esses sistemas não têm memória, ou seja, eles não lembram ou não é interessante para descrever eles, não é necessário o estado inicial, o que simplifica muito a nossa vida. Esse é, claro, um estado simplificado. Na natureza, geralmente, os sistemas são não markovianos,
porém isso é tema de uma apresentação futura. E eu acho esse slide muito interessante, que vai basicamente resumir o resto da apresentação, que é basicamente a diferença quando a gente trata de um sistema quântico fechado e de um sistema quântico aberto. Apesar das probabilidades que, na teoria quântica, são intrínsecas à evolução do estado, quando a gente está lidando com um sistema quântico fechado, a gente tem uma evolução que a gente chama de unitária. É basicamente apenas um caminho, apenas um jeito de evoluir estado, que pode ser utilizada ou pela equação de Schrödinger, se a gente estiver lidando com um vetor que a gente chama de ket, ou com a equação de von Neumann, que vocês podem ver aí, que é a equação 7, que diz respeito à matriz de densidade. E uma das características é que ela conserva a unitariedade do vetor de estado, ou da matriz de densidade, e é uma rota de evolução bem definida, como eu falei ainda agora. Já para um sistema quântico aberto, esse diagrama vocês podem entender melhor, a gente tem um sistema e um ambiente que a gente tem que se preocupar agora. E aqui a evolução é não necessariamente unitária, ou seja, não é só um caminho. Além das probabilidades intrínsecas à teoria quântica, a gente tem diversos caminhos que a evolução pode tomar, cada um com seu determinado peso probabilístico. Então, sim, fica um pouco mais complicado de descrever, mas é exatamente isso que a gente precisa se a gente quiser evoluir na nossa teoria quântica. Esse formalismo pode ser tomado por dois caminhos. Pela notação de soma de operadores, que deixa bem evidente esses diferentes caminhos, e pela notação de equações mestras, que fazem basicamente o quê? Eles pegam essa equação 7 e vamos colocar um termo que diz respeito a essa interação com o ambiente. Basicamente isso. Para ilustrar, eu vou lá a parte da dedução matemática e vou mostrar basicamente dois exemplos para vocês que fica bastante interessante de notar. Que são esses aqui. Nessa notação de operação de soma, a gente tem alguns operadores que basicamente é o que vão transformar os nossos estados, tanto do sistema como do ambiente, de acordo com um jeito particular que cada dinâmica tem. E essa dinâmica da porta CNOT, uma das portas lógicas da computação quântica, que basicamente transforma a nossa matriz de densidade da forma que vocês conseguem ver na equação 18. Eu estou pulando basicamente as contas porque eu quero atentar a uma coisa em especial. Na matriz de densidade, os termos fora da diagonal é que são referentes às partes coerentes, entre aspas, do sistema, aos efeitos quânticos que a gente pode ter de superposição e esse tipo de coisa. E vocês estão vendo que essa dinâmica está basicamente zerando esses elementos. Isso é basicamente o traço da decoerência. Essas características quânticas sumirem devido à interação com o ambiente. A gente pode representar isso de um jeito muito interessante, pegando uma outra dinâmica aqui brevemente, que é essa aqui. Só chegar nesse slide. Que é essa aqui. Esse aqui. Que é o que a gente chama de canal de inversão de... que é basicamente uma porta CNOT de uma forma um pouquinho diferente, se vocês quiserem entender assim. Vocês podem notar a seguinte coisa nessa matriz de densidade. Atentem sempre para a diagonal e para fora da diagonal. Fora da diagonal, vocês vão ver que esses termos aqui, R e Y, que são basicamente as componentes Y no que a gente chama de esfera de Bloch, eles estão diminuindo conforme essas probabilidades aumentam, essa probabilidade P aumenta, caindo justamente naquela parte da diminuição dos termos fora da diagonal e da decoerência. A gente pode representar isso aqui geometricamente. Eu vou lá. Isso aqui é uma esfera... Acho que já mutou. Isso aqui é o que a gente chama de esfera de Bloch, que é onde a gente localiza os nossos estados, os nossos qubits. Os estados puros de qubit se localizam sobre a superfície da esfera de Bloch, certo? E os estados mistos se localizam no interior dessa esfera. A gente percebe que como a componente X permanece inalterada em relação a essa matriz aqui de cima, enquanto a componente Y sofre essa redução, a gente tem um achatamento da esfera de Bloch. O que isso quer dizer? É a parte interessante, né? Se a gente tem estados puros, ou seja, que possam exibir coerência, eles vão sendo empurrados para dentro da esfera, se tornando mistos. E estados mistos é o que justamente caracterizam essa decoerência, essa influência do ambiente. Então, essa é uma das formas que a gente tem de descrever isso. Já passando para a parte de equação mestra, ela tem algumas vantagens, que
Caso aqueles interessados em mais detalhes matemáticos podem entrar em contato depois que eu explico direitinho para vocês. Porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a equação mestra que a gente vai lidar aqui, ela recai sobre duas aproximações. A primeira é a aproximação de Born, que despreza possíveis emaranhamentos que possam acontecer entre o ambiente, entre o sistema. Então, reitero, é um caso mais simplificado. E essa aproximação de Markov, que vai considerar sistemas do tipo justamente eles que a gente viu ainda agora. E como eu falei, a equação mestra é justamente aquela equação 7 que vocês viram ainda agora, a equação de von Neumann, com um termo que vai descrever justamente essa decoerência. Que vocês podem ver que a forma dela é essa daqui, só colocar no último slide, em que esses operadores aqui a gente chama de Lindbladianos. Para cada dinâmica, a gente tem um operador específico, e o resultado dessas dinâmicas, através da interpretação com a equação de Lindblad e com a representação de soma de operadores, são análogos, ou seja, a gente consegue chegar no mesmo resultado através de duas vias distintas. Só mostrando uma coisinha para vocês, que reitera isso. Um minuto, só abrir uma coisinha aqui. Só um minuto, gente. O computador deu pequena travada por causa que eu estou segurando a sala também. Só compartilhar uma outra coisa. Essa aqui. Esse é um outro canal quântico que vocês podem ver através do formalismo da equação mestra de Lindblad. Ele consiste basicamente em a gente considerar os nossos Lindbladianos como as matrizes sigma z, a matriz de Pauli z, e quando a gente usa aquela equação e o hamiltoniano igual a zero, e quando a gente usa aquela equação que eu mostrei no slide anterior, a gente tem basicamente esses termos aqui. Porém, o mais importante não são as contas, e sim os resultados. Se vocês atentarem a esse sisteminha de equações, a gente tem um resultado muito interessante. Se antes a gente tinha uma redução lá na componente y, e consequentemente z também, aqui a gente vai ter na componente x e y, porque aqui tem uma exponencial negativa, essa constante aqui é positiva e o tempo é sempre positivo. E a gente vai gerar outra daqueles encolhimentos na esfera de Bloch. Porém, agora esse encolhimento vai ser justamente em direção ao eixo z, porque ele permanece inalterado, tendo essa forma elipsoide aqui, no qual, reitero novamente, os estados que se encontravam, por exemplo, no equador da esfera de Bloch, antes puros, vão se tornar mistos, o que é totalmente a característica da decoerência. Então, foi uma apresentação mais rápida, mas isso que eu tinha para mostrar para vocês. Encerrando essa nossa parte de pôsteres, agora a Edna vai dar alguns avisos justamente com o Cláudio, e para aqueles interessados em saber mais, eu vou deixar um contato como os demais fizeram.